Olá, meus amigos, minha saudação a todos. Neste vídeo eu vou tratar do crime de furto, o que eu chamo aqui de parte 1, envolvendo alguns dos tópicos iniciais do crime previsto, tipificado no artigo 155 do Código Penal brasileiro. O furto, como nós sabemos, ele se enquadra nos crimes contra o patrimônio, então o bem jurídico protegido materialmente pelo crime de furto é o patrimônio, em princípio envolvendo tanto propriedade, tanto a posse quanto a detenção, sempre tendo como alvo dessa proteção aquilo que o legislador descreve como coisa alheia móvel ou equiparada a móvel, como é o caso da energia elétrica e outras formas de energia. Do ponto de vista tipológico, nós temos primeiramente o furto simples, no caput do artigo 155, que tem descrita como a tipologia própria do crime de furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Subtrair tem o sentido de pegar, de tomar, de se apoderar daquele bem. E quando nós falamos aqui em subtrair, estamos falando em subtrair coisa, que quer dizer um bem corpóreo, em princípio, salvo quando nós observamos o parágrafo 3º do mesmo 155, que equipara a energia elétrica ou qualquer outra forma de energia a bem móvel, qualquer outra forma de energia que tenha valor econômico, a bem móvel corpóreo. Então, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Coisa alheia significa um bem que pertence a outra pessoa. Esse bem envolve um bem móvel, quer dizer, aquele bem que pode ser transportado permanecendo com a sua integralidade. E essa subtração é complementada pelos elementos normativos do tipo para si ou para outrem. Para si significando ser aquela subtração operada em favor do próprio autor da subtração, ou para outrem, quando houver um terceiro favorecido pela subtração. Subtrair, então, pegar, tomar o bem para si. Esse bem é uma coisa, um bem corpóreo. Coisa móvel, quer dizer aquela coisa que pode ser transportada sem quebra da sua integralidade, sendo que o parágrafo 3º depois também equipara a coisa móvel a energia elétrica. A coisa móvel tem que ser alheia, pertencente a outra pessoa, e o sujeito que pratica a subtração a pratica para si, quer dizer, em seu próprio favor, ou em favor de outrem, quer dizer, em favor de uma terceira pessoa. A pena prevista no preceito penal secundário para o crime de furto simples ou as penas, melhor dizendo, porque são duas, reclusão de 1 a 4 anos e também pena de multa. A tipicidade subjetiva do crime de furto exige dolo específico, ou seja, o ato de subtrair tem que ser praticado para incorporar ilicitamente ao seu patrimônio ou ao patrimônio de outrem o bem subtraído. Então, o sujeito, quando ele pratica a subtração, ele tem que ter nesse ato de subtrair o propósito específico de fazer com que aquele bem subtraído seja incorporado, ainda que ilicitamente, mas seja incorporado ou ao patrimônio dele ou ao patrimônio de outrem. O que significa dizer, por exemplo,
que, então, o chamado furto de uso, por conta de atipicidade subjetiva, ele não será considerado o crime de furto. Por quê? Porque o motivo da subtração, quando o sujeito pratica furto de uso, o motivo da subtração é outro que não o de incorporar aquele bem ao seu patrimônio ou ao patrimônio de terceiro. Ele, quando pratica o furto de uso, pratica apenas com o propósito de usar e depois restituir o bem ao proprietário legítimo nas mesmas condições em que foi subtraído. Portanto, não preenche no furto de uso o dolo específico de incorporar aquele bem ao seu patrimônio ou ao patrimônio do terceiro favorecido. Os sujeitos em relação ao crime de furto. O sujeito ativo é qualquer pessoa, exceto o proprietário do bem, porque o tipo penal fala em subtrair coisa alheia. Logo, se o sujeito é proprietário do bem, ele não pratica o crime de furto porque o bem subtraído pertence a ele mesmo. Então, qualquer pessoa, exceto o proprietário do bem. E o sujeito passivo no crime de furto será o proprietário, o possuidor ou o detentor do bem. O sujeito passivo, nós sabemos, é a vítima. Então, a vítima do crime de furto será ou o proprietário, ou o possuidor, quando envolver posse, ou o detentor, quando envolver detenção. O proprietário envolve sempre uma relação de propriedade. Tá? O momento da consumação do crime de furto. Quando é que nós consideramos o crime de furto consumado? Em princípio, quando o bem subtraído passa para o poder do agente que o subtraiu. Então, no momento em que o bem passa para o poder do agente da subtração, esse é o momento consumativo. Ainda que não tenha a posse tranquila, a posse pacífica daquele bem subtraído. Esta corrente, a corrente que diz que a consumação se dá no momento em que o bem passa para o poder do autor do crime, leva em conta aquilo que se chama de amotio. Escreve-se em latim amotio, mas significa amócio, e é a corrente prevalente hoje em dia no STF, no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Há também outras duas correntes, a título de informação, mas que são, digamos assim, correntes minoritárias hoje em dia. A corrente que leva em consideração a chamada ablácio, ou seja, quando o agente consegue tirar o bem da esfera patrimonial do proprietário ou legítimo possuidor e tendo em relação a esse bem a posse tranquila, a posse pacífica, a posse tranquila do bem subtraído. Então, quando ele tem essa tranquilidade moral sobre a posse, para esta segunda corrente, a corrente da ablácio, seria então o momento consumativo. E ainda temos uma terceira corrente, que é a corrente da ilácio, que envolve, para se ter a consumação do delito, o fato de o agente conseguir levar o bem até o local que deseja levar e lá conseguir manter esse bem à sua disposição, mantê-lo a salvo à sua disposição. Estas duas últimas correntes mencionadas, tanto a da ablácio quanto a da ilácio, elas são correntes que hoje não predominam nem no Supremo, nem no STJ. A corrente que predomina no STJ atualmente é a corrente que leva em consideração a amócio, que é nada mais, nada menos do que o agente passar a ter o bem subtraído sob seu poder, independentemente de ser uma posse tranquila ou que ele, de fato, consiga levar aquele bem para outro local. Diante disso, diante desse momento consumativo prevalente da amócio, quando é que nós consideramos, então, que há tentativa do delito? Desde o momento em que o agente
toca no bem a ser subtraído, que é o início da execução, até o momento em que ele consegue ter o bem consigo, ainda que o tenha consigo por breves instantes, que é o que a gente chama de amócio, posição essa, como eu disse antes, do Supremo e do STJ. Quando o agente já tem o bem consigo, então, esgotou a execução e aí já não estamos mais falando em tentativa, estamos falando já em crime consumado. Tá? Então, a tentativa, para quem segue a corrente da amócio, se dá até o momento em que o agente tenha o bem consigo, desde que ele toca no bem até o momento que ele passa a ter o bem consigo. Nesse instante em que ele tem o bem consigo, saímos da tentativa e vamos para a consumação. Para os adeptos das demais posições, né, com relação, por exemplo, à segunda corrente, a corrente da ablácio, então a tentativa só vai encerrar quando o agente tiver a posse tranquila do bem, a posse pacífica daquele bem. E aqueles que levam em consideração a chamada ilácio, então a consumação se dará apenas quando o agente tiver o bem a salvo no local em que deseja tê-lo. Então, corrente da amócio, tentativa, se esgota no momento em que o agente passa a ter poder sobre o bem. Para ter o poder do bem, melhor dizendo, para a corrente da ablácio, a tentativa se esgota somente quando o agente já tem a posse tranquila daquele bem, e para a ilácio, somente quando o agente ele já tem o bem a salvo no lugar em que deseja. Sempre lembrando que a corrente prevalente hoje no direito penal brasileiro é a corrente da amócio, que guarda aí consonância com a jurisprudência do Supremo e do STJ. Depois, em relação ao parágrafo 1º, nós temos a chamada figura do furto majorado pelo repouso noturno. Então, nós vamos ter majoração de 1/3 da pena, na terceira fase da dosimetria, quando o furto ele é praticado durante o repouso noturno. Para nós configurarmos o repouso noturno, é preciso que seja o crime de furto praticado durante o período do repouso noturno, né? Em local habitado, e deve no local, em princípio, haver pessoas repousando, para que possa-se então configurar a ideia de repouso noturno. Repouso durante a noite, não vale um repouso que ocorra durante o dia, por exemplo, tem que ser noturno, tem que ser em local habitado, e naquele local habitado tem que ter alguém repousando. Havendo então essa cumulação de requisitos, o furto será majorado em função do repouso noturno, majorante esta de 1/3 da pena. E depois nós temos, no parágrafo 2º, o chamado furto privilegiado. O furto privilegiado, para ser considerado privilegiado, ele precisa ter os seguintes requisitos. Deve ser praticado por réu primário, ou seja, réu que não tenha antecedentes criminais. E aqui nós entendemos como antecedente criminal, na data do fato, uma condenação anterior alcançada pelo trânsito em julgado, desde que não tenha transcorrido o período depuratório. Além de ser réu primário, também deve o bem subtraído ser considerado de pequeno valor. E aí a questão do pequeno valor ela é passível de discussões, ela envolve discussões tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial, porém o critério mais aceito para definirmos aí o pequeno valor é o critério do salário mínimo.
bens que estejam acima de um salário mínimo, eles perdem a característica de serem considerados de bens de pequeno valor. Mas aqui cabe uma observação, meus amigos. Mesmo que o bem tenha valor inferior a um salário mínimo, o critério do salário mínimo não é absoluto. Porque mesmo que o bem tenha valor inferior a um salário mínimo, é preciso que sempre se faça um confronto do valor efetivo daquele bem com as condições socioeconômicas da vítima. Por quê? Porque imaginemos que um bem subtraído tem o valor de R$500, mas a vítima dessa subtração, desse furto, é uma pessoa que ganha R$1.000 por mês. Ou seja, aquele bem, embora tenha um valor inferior a um salário mínimo, representa os ganhos de 15 dias de remuneração daquela pessoa, meio mês. Então, numa situação como essa, considerando-se o valor do bem, mas também as condições socioeconômicas da vítima, aquele bem não pode, para aquela vítima, ser considerado um bem de pequeno valor. Claro que aqueles mesmos R$500, se fosse em desfavor de uma pessoa que ganha lá os seus 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 por mês, não teria maior impactação na sua vida financeira. Mas para aquele sujeito que ganha R$1.000, que ganha um salário mínimo por mês, um bem de R$500, um bem de valor de R$500, tem sim uma impactação na sua vida financeira e, portanto, não pode ser considerado de pequeno valor. Quando nós temos, então, o furto privilegiado, o réu é primário e, dentro dessa linha explicativa recém-dada, o bem pode ser considerado de pequeno valor, neste caso, então, quais são as faculdades que o juiz, as opções que o juiz tem segundo o parágrafo 2º. Primeiro, o juiz pode substituir a pena de reclusão por penas de detenção ou pode diminuir a pena de reclusão de 1/3 até 2/3 ou ainda pode aplicar somente a pena de multa. Mas estas possibilidades elas não são cumulativas. O juiz terá que optar por uma delas, ou substituir reclusão por detenção ou diminuir a reclusão de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, certo? Isso é uma faculdade do juiz, que ele vai lançar mão da faculdade, fazendo a opção que ele entender por bem, levando-se em consideração as variáveis presentes no caso concreto. Tá certo, meus amigos? Então, este é o primeiro vídeo sobre o crime de furto. No crime sequencial, nós traremos outras questões também relacionadas ao crime de furto número 2. Um abraço a todos e até lá.